Pessoal, agora eu preciso falar sobre o inquérito policial, sobre as características. E essas características é o que gosta de cair na prova, é o que derruba candidato, somente na PC. Então vamos lá. A primeira característica que você precisa saber, que o inquérito policial ele é escrito. Tem que ser escrito. Entenda por escrito ser digitado, tá? Porque às vezes o pessoal é escrito, não, digitado, a informática aí, meu amigo. E os atos que são feitos de forma oral, por exemplo, oitiva de testemunha. Como é que funciona? Ele vai ter que ser digitado dentro do inquérito policial, por isso que é escrito. Inclusive os atos feitos de forma oral. Cuidado com esse tipo de questão na prova, essa jogadinha. A segunda característica, sigiloso. Aqui é perigoso, tá? Via de regra, o inquérito policial é sigiloso. Por quê? Porque até então vai proteger a investigação, feita por quem? Pelo delegado de polícia. Lembrando, somente o delegado de polícia preside inquérito policial. Lembre-se disso. E esse sigilo é absoluto? É a pergunta que se faz. E é a pergunta que cai na prova. O que você vai dizer? Não é absoluto. Por quê? Porque ele não é sigiloso para o juiz, não é sigiloso para o Ministério Público. Aí a pergunta que você quer fazer, e o advogado, ou seja, o defensor? Também não. Aí aqui, quando se fala em defensor, você tem que ter um cuidado muito grande. O defensor vai ter acesso integral, 100% do inquérito policial? Essa é a pergunta. O juiz tem acesso de forma integral a tudo? Sim. O Ministério Público, sim. E o defensor? Como é que funciona? Então imagine a seguinte situação. Eu, delegado de polícia, estou tocando o inquérito policial e vou pedir uma interceptação telefônica para investigar fulano. Essa informação eu vou dar acesso para o advogado, para o defensor? Entenderam o raciocínio da coisa? Então, coisas que serão feitas, investigações futuras, o advogado vai ter acesso? Aí muito se criticava isso, não se discutia. Até que então nós temos a súmula vinculante número 14, que sanou essa dúvida. Então funciona assim, você vai ler essa súmula vinculante em casa para matar qualquer dúvida, mas ela vai dizer o seguinte, que todos os atos, procedimentos já documentados, ou seja, já estão aqui, meu amigo, ó, estão no inquérito, o advogado vai ter acesso. O que não foi documentado ainda, que por exemplo seria a interceptação telefônica, ele não vai ter acesso, senão iria atrapalhar a investigação, ou seja, ia complicar o inquérito policial. Então leia essa súmula vinculante. O defensor tem sim direito ao acesso ao inquérito policial, mas somente aquilo que já está documentado. É o que diz a súmula vinculante. Leia essa súmula. Próxima característica. Inquisitivo. Lembra do inquisitivo que a gente falou dos sistemas do processo penal? É aquele inquisitivo que a pessoa, o acusado aqui, não vai ter direito ao contraditório. Por quê? Porque, como eu expliquei anteriormente, o contraditório não está inerente ao inquérito policial, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo. Lembra disso? Por isso, inquisitivo. Próximo. Dispensável. Essa é uma pergunta que cai muito. O inquérito policial é obrigatório? Ou seja, todos os processos penais que existem hoje só existem porque tiveram inquérito policial? Cuidado com essa pergunta. O inquérito policial é dispensável. Pode acontecer uma ação penal sem que aconteça o inquérito policial. Olha esse exemplo. O Ministério Público já recebe todo o procedimento. Por exemplo, ele consegue visualizar, quando ele recebe o documento, quem foi o autor, qual foi o crime, qual foi o motivo. Então ele já tem um conjunto probatório à sua disposição. Ele vai pedir para o delegado investigar aquilo que ele já tem? Não. Ele já faz a denúncia, já faz a ação penal. Por isso, o inquérito policial é dispensável. Então, se você é um particular, por conta própria, investigar todo um crime, você descobrir a autoria, materialidade, circunstâncias, todo o conjunto probatório e você apresentar diretamente para o juiz ou Ministério Público, eles não vão pedir para o delegado abrir um inquérito policial. Por quê? Porque o conjunto probatório já está todo feito. Então se dá início ao processo de forma imediata.
Então, inquérito policial dispensável. Próximo. Eu vou pular essa daqui, tá? Eu vou direto para o discricionário. Por que é discricionário? Porque aqui no discricionário, o delegado ele não está obrigado a seguir uma regra, um passo a passo, como se fosse um manual. Dentro dos procedimentos, ele pode fazer aquilo que ele quiser. Ou seja, ele tem o livre-arbítrio de concluir, de terminar o inquérito policial na sequência que ele quiser. Só que tem que ter cuidado. Existem alguns requisitos que precisam ser atentados. Quando a gente está diante de um crime que deixa vestígio, o delegado é obrigado a pedir o exame de corpo de delito. Ele não tem como falar, não quero fazer, é obrigado. Outro, se o Ministério Público ou o juiz pedir que se produza uma prova, o delegado tem que cumprir. Então essa discricionalidade não é absoluta. Cuidado com essas exceções, tudo bem? Oficialidade. O que seria? Seria que o inquérito policial tem que ser presidido pelo departamento oficial. Caso você tenha dúvida para se lembrar, cortar a palavra, oficial. Ou seja, pelo delegado de polícia, pela polícia judiciária. Então, o inquérito policial é um procedimento feito por autoridade, ou seja, um departamento oficial. Oficiosidade. O pessoal confunde muito esses daqui. Aqui, a dica que eu dou é ofício, é você cortar a palavra. Como no oficial, oficialidade, eu cortei aqui, vai ficar oficial. E aqui no oficiosidade, passa o tracinho para você não se esquecer, de ofício. O que seria feito isso? Que quando o delegado de polícia tem informação de um crime de ação penal pública incondicionada, ele é obrigado a instaurar um inquérito policial. Então, por isso, oficiosidade. Ele está obrigado quando se tratar de crime de ação penal pública incondicionada. Não se esqueça isso, porque a prova vai dizer que o crime é de ação penal condicionada ou de ação penal pública. Aí o delegado depende de alguns requisitos, representação, da queixa-crime, etc., para instaurar um inquérito policial. Tudo bem? Valeu.